O meu principal questionamento, e aí com todo respeito à sua pessoa, não é estranho uma lei que é do assunto do interesse da população, envolvendo um rombo milionário lá no IPMB, e uma outra situação envolvendo o vice-prefeito, não é estranho que esse material já não tivesse à disposição da população, até porque se trata de uma emenda à lei orgânica e seria muito bom a contribuição e a opinião da população? Marlon, eu, sinceramente, acho que vocês estão fazendo uma grande tempestade em um copo d'água. O projeto que se discutiu aqui, que se votou em primeiro e segundo turno, no que diz respeito ao IPMB, é benéfico para todos os servidores públicos. E o recurso que a própria CPI aponta que sumiu, vocês não trabalham também com essa possibilidade de tentar recuperar o dinheiro público que foi descontado do servidor? Pois é essa coisa aí, você como repórter, inteligente, cara comprometido, da forma como você passa para a população, coloca o Poder Legislativo como omisso. E isso não é verdade, mano. A CPI aconteceu em 2017. Foi presidida pelo vereador Dotti Custódio, teve como relator o vereador Alexandre Barros. A CPI chegou ao seu final. Sim. E quando chega ao final, encerra o processo legislativo e é encaminhado ao Ministério Público. E isso foi feito. Não há uma CPI em andamento na Câmara da forma como você coloca. O Poder Legislativo concluiu, dentro do seu prazo, num grande trabalho feito pelo presidente à época, vereador Dotti Custódio, pelo relator Alexandre Barros, se concluiu, levantou todos os dados possíveis. E aí se encerra o papel do Poder Legislativo. O Poder Legislativo encaminhou ao Ministério Público. E aí a providência cabe ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, não mais ao Legislativo. Então não há nem omissão e nem nada pendente no Poder Legislativo com relação a esta CPI. E da forma como você coloca, eu estava assistindo a sua matéria, ela fica como se nós tivéssemos uma CPI aberta na casa. Não há. A CPI foi conclusa, concluiu, levantou todos os dados e deu o passo que precisa ser dado, encaminhado ao Judiciário. Vereador, e eu reforço a pergunta, se é uma lei tão benéfica, por que ainda não está público? E era obrigação da própria Câmara, já que foi votado e aprovado na quinta-feira, já está no site da Prefeitura. A última atualização que eu vi lá é de 2023, de documentações, de leis, isso eu tenho os prints lá do próprio site da Câmara de Vereadores. Por que essa ausência de informação? Deixa a sanção, Marlon. Foi criado toda essa expectativa e não foi cumprido o prazo para entrega. Eu acho que essa lei já foi até sancionada. Ela já foi sancionada. Sem ser aprovada? Não, já foi. A do IPMB já foi aprovada. Sim. Primeiro e segundo turno. Ela já foi para o Executivo. Ela já aqui na Câmara só está o processo. Mas ela já foi, já deve ter sido sancionada, já deve ter sido publicada e você terá acesso a ela. Essa daí já está finalizada. Quanto à próxima lei lá relacionada à mudança e na alteração na lei orgânica, a gente sabe que tem votação em primeiro e segundo turno, tem interstício de 10 dias da situação dessas mudanças que vocês têm. A gente entende que é necessário, modernização e tudo mais, mas por que não abrir para a população também contribuir com vocês, já que nós estamos aqui na Casa do Povo? Olha, o papel do vereador é a representatividade. E não há nada escondido, a coisa está na pauta. A lei encontra... Está na pauta o cabeçário, eu tenho essa pauta aqui, está o cabeçário da lei. Ementa. O cabeçário da lei. Não diz o que muda, mas não diz o que muda. Eu vou lhe dizer o que muda. Me diga o que muda. O que muda é o princípio. O princípio da... Peguei até a palavra agora. O presidente da República, quando ele se ausenta, ele só transmite o cargo quando é formal. O governador do estado, quando se ausenta, só transfere o cargo quando é formal. E quase que 100%, ainda não é 100%, mas quase que 100% do município, eles precisam seguir o princípio da isonomia. O que é a isonomia? A Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Municipal tem que se adequar às Constituição Federal, Estadual e Municipal. Então, o que está sendo votado é a adequação. Prefeito continua prefeito, vice continua... Não, mas esclareça o que é... obrigatoriedade da Poxa, o prefeito não tem mais obrigação de transferir. Só quando a ausência dele for formal.
Em que momento? Eu poderia, só para deixar claro, porque a população precisa, Sim, sim. às vezes a gente fala técnico e às vezes a gente exibe um conteúdo que é técnico e aí a pessoa pergunta na rua, mas me explica melhor aquilo. Eu estou fazendo a mesma coisa para o nosso telespectador. Já me explique melhor o que seria formal, quanto tempo seria, só para uma questão de deixar claro. Quando o gestor for se ausentar por mais de 15 dias, ele precisa de licença. Tanto ele quanto o vice, ele precisa de licença. Essa licença tem que ser autorizada pela Câmara e ela é formal. Formal. Quando se afasta por motivo de doença, se protocola, é formal. Quando ele é afastado do cargo por alguma negligência, é formal. Então, neste caso, o vice assume normalmente. Quando ele se ausenta por período curto, não é formal, aí não há obrigatoriedade. E antes, aí você diz, mas antes era e hoje não é mais. Por quê? Porque esse é o princípio isonômico. O presidente não transmite mais, o governador não transmite mais e grande número de prefeitos não transmite mais. Por quê? Porque hoje a tecnologia possibilita que o prefeito possa assinar qualquer documento de forma digital onde ele estiver. Então, a gente parte pelo seguinte princípio. O prefeito está em Belém, assinando um convênio município. Quando ele transmite o cargo, o vice está aqui prefeito, assinando também como prefeito. Pode ter 2 prefeitos em exercício? Não. Pois é, então a Constituição Federal arrumou lá em cima, o Estado arrumou e os municípios precisam arrumar. Porque antes era obrigatório. Não era obrigatório, mas se fazia transferência porque não tinha as assinaturas digitais. Então, se o prefeito se ausentava, tinha que ficar alguém aqui para assinar, quando de uma necessidade. A gente faz... Ninguém está tirando poder de vice, ninguém está diminuindo. Nós estamos apenas adequando a lei. E... Porque, Marlon, é muita responsabilidade do prefeito, do gestor em si, não especificamente do nosso, do gestor em si, nessa relação com o vice. O vice não é responsabilizado por nada. Digamos que você é o prefeito, você é o gestor, eu sou o seu vice. Você viaja e eu fico gestando. Digamos que porventura eu venha e faça uma grande de uma besteira. Quem vai ser responsabilizado juridicamente por isso? Você, que é o titular. Então essa relação ela precisa estar afinada. Ela precisa estar afinada. Quando ela não está afinada, é muito perigoso. E nós hoje, infelizmente, nós vivemos um momento de instabilidade. Num conflito que é público, todo mundo está vendo, um conflito, não sei se pessoal, acredito que não, mas político, entre prefeito e vice. Então se busca pacificar isso. E pacificar como? Pacificar dentro do princípio da responsabilidade, organizando a lei. A nossa lei orgânica, a gente tem uma comissão que está se reelaborando, está se rediscutindo a lei orgânica e o regimento. Então tudo isso, todas as mudanças que existem na Constituição Federal, elas são adequadas no Estado, precisam ser adequadas no município. A gente tinha como meta fazer esse ajustamento lá na reforma. Porém, um problema imediato, um problema que está acontecendo, que infelizmente, que nos deixa muito triste, mas está acontecendo, um conflito. E aí, o Poder Executivo encaminhou para cá que a gente pedindo que a gente fizesse o alinhamento do princípio da isonomia. E o que está sendo feito é isso, o princípio da isonomia. Com relação ao fornecimento de documento, todo mundo tem acesso, mas tem que respeitar o princípio das 72 horas. Você solicita, qualquer cidadão solicita, se identifica que não foi, se qualifica que não foi o caso do requerimento que vocês encaminharam, porque quem solicitou foi você, quem assinou foi uma outra moça que ninguém sabe nem quem era, não tinha CPF, não tinha identidade, não tinha nada. Na verdade, ela veio só entregar, né? Mas estava assinado. É a nossa secretária. Mas ela assinou o documento. Infelizmente, são falhas, são erros que a gente comete, técnicos, né? Talvez até por falta de conhecimento. E eu acho que... assinado, eu acho que 72 horas ia normal.
Mas vereador, conhece ela. só um segundo, vereador. Mas já que é um assunto em que o senhor, inclusive, já tirou a dúvida que agora o prefeito não vai mais transferir o cargo para o vice e tudo mais, por que tanta dificuldade? Um papel e uma lei que a gente sabe que não foi vocês que elaboraram, que foi mandado pelo próprio prefeito, que foi encaminhado tanto o projeto de lei do parcelamento do IPMB, não foi vocês. A gente sabe disso. Foi o próprio prefeito que encaminhou o projeto só para vocês aprovarem. Assim como essa lei também foi, o projeto veio do Executivo. Está escrito lá, está discriminado. E por que a Câmara tem essa dificuldade de esclarecer essa informação e não está no site da Câmara, que era obrigação, inclusive, em um princípio legal? Mas primeiro eu vou lhe perguntar, você vai botar a minha entrevista na íntegra ou você vai fazer cortes? Deixa eu lhe falar. Essa parte aqui, eu acho que não há necessidade da gente colocar o nosso primeiro encontro aqui. A partir do momento que a gente começou a conversar, eu posso muito bem. Não posso garantir isso no jornal, mas em todas as minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, com mais de 100 mil inscritos, eu posso colocar na íntegra, assim, o nosso diálogo aqui. Porque eu não tenho nenhum problema em falar com a imprensa, eu não tenho nenhum problema em esclarecer. Eu tenho 25 anos de mandato, são 37 anos, já quase 38 anos de vida pública. Eu não tenho nenhum problema no que compete a mim. Eu não posso responder pela mesa diretora. Então, essa decisão é da mesa diretora. Isso, é da mesa diretora. Então, eu não posso entrar nisso. O que eu posso lhe dizer é que não há em nenhum momento má fé. É a forma. Da forma como você coloca, da forma como você faz, se cumpriu a lei, pediu as 72 horas. E o documento que você protocolou foi apócrifo. Ele não tinha validade jurídica nenhuma, porque foi você que solicitou e quem assinou foi uma outra moça sem nenhuma identificação, CPF, identidade. Então, a secretaria não aceitou. Não é que esteja negando documento, a gente não tem por que negar documento. Vereador, A partir do momento que ele a partir do momento que ele é aprovado, ele vai virar lei. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vereador, e o senhor é vereador, vamos lá buscar essa lei, já que o senhor já falou a integridade dela? A lei, filho, está para a prefeitura sancionar. Ela deve estar publicando. Já foi. Quando a gente lidar aqui, nós vamos lidar projeto. Não podemos lidar projeto, nós temos que lidar a lei. A hora que eles sancionarem, você não precisa nem me pedir. A hora que vier a sanção, o compromisso, eu vou mandar uma cópia, vou protocolar lá na sua emissora e vou protocolar para você. Eu até entrei em contato com você naquele dia, pedindo quem era, porque a gente quer fazer um trabalho com relação ao trânsito, um trabalho educativo, e que a gente quer envolver todo mundo nessa relação com a imprensa, que a gente possa todos estar fazendo a mesma coisa. E eu estou organizando esse trabalho. Eu não tenho nenhum problema, Marlon, nenhum problema. Eu acho que nós temos um trabalho aqui na Câmara muito organizado, muito certinho. Às vezes, tem coisas que a gente, para evitar confusão, a gente prefere calar. Deixar a coisa chegar no final para a gente poder emitir. Porque, veja bem, quando um projeto vem, se a gente começar a discutir ele na íntegra, e aí a gente tem todo um corpo técnico, o corpo técnico identifica as falhas e a gente vai consertando. Então, se a gente solta ainda a matéria sem o seu produto final, ela gera especulação, ela gera confusão. Então, deixa a gente chegar no final. O parcelamento, o governo federal, você sabe que pouquíssimos são os institutos que não têm saldos com as suas gestões. Pouquíssimos. Porque a tributação ela é muito alta. Você sabe que dentro de uma folha de pagamento, 21% é patronal, é obrigatório. Sim. Não se tem, da forma como se coloca, que diz assim, porque lesou, porque tirou. Ninguém tirou dinheiro do Instituto. Tem um valor lá na CPI que é pequeno por montante do débito. É os 57 milhões que eu alego? Lá na CPI foi consolidado um débito de 57 milhões. Mas um débito. E aí vocês colocam como se tivesse sido desviado 57 milhões. Mas o valor não foi descontado do IPMB? E se o valor foi descontado na fonte do servidor e não está lá no servidor, não foi um desvio? Não, mas você entende como é, você sabe como é o processo?
descontado da folha, vai para o Instituto de Previdência. É. Só que descontado da folha é o funcional. Esse não tem débito do município, tem esse atrasado, o que é descontado do servidor. O outro é o patronal. Esse é a confusão, que é o valor maior. Por quê? Se eu recebo R$1.000, eu desconto 14%. Eu recebo 1.000, eu pago 14%. Eu descontado do meu salário, R$140 para o Instituto. Esse é o funcional. E o poder empregador, o poder executivo, tem que passar 210. Esse não é descontado do servidor, é o patrão que paga. Então há duas contribuições: a funcional, que é descontada em folha, e a patronal, que é do empregador. Esse é 21%. Então esse débito se acumula por não repasse dos 21%, que se arrasta desde 2001, esse débito. De 2001 até 2008, um valor não... Por ser, nós temos naquela época poucos funcionários, os concursos públicos, ele foi em 95, 2005, 2007, e aí em 2007 ela já dá um galope grande. Isso é o patronal. Então esse débito grande do Poder Executivo com o IPMB, ele não é sonegação, ele não é apropriação. Ou seja, não é que ele desconte do servidor e não passe. O que ele está só sonegando. o que ele desconta do servidor, ele passa. Esse daí está certo, está em dias. Se você pegar o atuarial lá do IPMB, você vai ver que esse está em dias. E que ninguém vai lá e pega desse dinheiro. Esse dinheiro está como ativo do Instituto. O débito está no patronal, porque os municípios não produtores, eles se ingessam. E aí você finda paga uma coisa, paga uma, paga outra, e finda pagando aquele, não pagando quando não dá, aquele que você pode segurar mais um pouco. E o município segurou um valor alto com o patronal. Por isso, eu estou falando isso, porque se coloca, foi lá e roubaram, pegaram o dinheiro. Não, não se pegou. Não se passou, não se pagou o patronal. Ninguém foi lá no PMB e pegou dinheiro. Tem um valor pequeno que foi apontado lá. O valor pequeno é os 57? Não chegou isso. Deu 5 milhões e pouco, parece, na época. O valor que estava na conta e que saiu da conta indevidamente. A CPI apontou isso lá atrás. Então esse é o valor desviado. Então não é 57, é 5 milhões. Dentro da CPI foi apontado que houve má gestão de 5 milhões e pouco. Os 57 é o débito patronal, que hoje está muito maior. Se você pegar o atuarial, você pode solicitar ao Instituto. Eles ainda não tornaram público, porque eles fecharam recentemente. Mas foi feito um atuarial. O débito é bem maior. Então, o que é que acontece? Lá atrás, o INSS autorizou que fosse 240 parcelas o valor. Nós autorizamos. Só que em ato contínuo, vários municípios, muitos da CMN, achou que 240 parcelas eram poucas. E aí se conseguiram aumentar para negociação para 300 parcelas. Então se pega o montante do débito, divide em 300 parcelas, e aí o município precisa da autorização do Poder Legislativo para fazer este parcelamento. Então o que houve é isso, é o município querendo pagar, mas buscando alternativas para pagar. Deixa eu lhe falar, em 2023 foi votado esse mesmo parcelamento, e aí houve essa mudança agora. O que é que mudou de 2023? O que mudou é que era 240 parcelas. É como se você tem uma dívida e você parcela ela no limite. Mas aí começa a te apertar. E aí há uma proposta, uma contraproposta do seu credor para que você aumente o número de parcelas e diminua os valores, para se adequar ao seu financeiro. E é exatamente isso que está acontecendo. É só autorização para ele aumentar o número de parcelas. E agora, tem coisas que, por exemplo, não vai... O prefeito, ele é obrigado, não é que ele queira, ele é obrigado a adequar a política previdenciária com a federal. O nosso prefeito segurou, foi no limite. Porque hoje,
no nosso previdenciário, por exemplo, um professor com 25 anos de contribuição e 55 de idade, ele já pode se aposentar. No Estado, ele tem que ter 62 de idade. Então, o governo federal e o governo estadual já adequaram, já fizeram a adequação previdenciária. O nosso prefeito ainda vem segurando para ir no limite. Mas logo, logo ele vai ser obrigado a mandar. Eu estou falando isso porque não é que queira, é que é obrigado a fazer. Então, é a mesma coisa dessa lei que a gente está alterando agora. Tem coisas que não é que queira, é que é obrigado a fazer. A nossa lei orgânica ela não pode se contrapor à Constituição Federal e à Constituição Estadual. Deixa eu lhe perguntar, nesse caso ainda do IPMB, o município parcelou em 2023, o município vinha pagando esse débito? Vinha. O município vem pagando. O município não pode comprometer mais de 1% da sua receita líquida com pagamento. Mas o município vinha pagando. Hoje nós temos, quando, eu acredito que há uns 6, 7 anos atrás, quando nós fizemos a CPI, o IPMB não tinha nada de ativo. Não tinha nada. O dinheiro que entrava só dava para pagar. Hoje nós temos alguns milhões de ativo. Eu não posso precisar quanto porque eu não acompanho a gestão. Mas hoje o IPMB não está com a saúde que devia ter, porque se acumulou ao longo desse tempo saldos, que é esse saldo que está sendo parcelado, e a partir do momento deste parcelamento, os gestores não terão mais o querer. Eles serão obrigados. A partir do momento do parcelamento, já vem descontado no FPM, da mesma forma como é com o INSS. O município tem um débito homérico e histórico desde a década de 70 com o INSS, que o dinheiro já fica bloqueado direto para o INSS. A mesma coisa vai passar a ser para o Instituto, porque é fundamental nós cuidarmos da saúde do nosso Instituto. Quem entrou no concurso de... Não, quem entrou no concurso de 95 do Estácio, 95 parece, do concurso que foi feito pelo Carlos Estácio, o pessoal tudo já se aposentou. Quem entrou no concurso do Rebelo já está quase se aposentando. Então, daqui com mais uns 3, 4, 5 anos, nós teremos uma leva de aposentado muito grande. Então, nós precisamos da saúde financeira do nosso Instituto. E é isso que está sendo feito pelo Poder Executivo, cuidando da saúde financeira do Instituto. Eu tenho certeza absoluta que o ativo do Instituto é bem maior do que 50 milhões hoje. É para ser maior. Nós precisamos que ele seja maior. A partir do momento deste parcelamento e que os recursos sejam repassados de forma automática, pode ter certeza que nós vamos ter o que a gente busca, que é a saúde financeira do nosso Instituto, para garantir que a gente não vai ter problema futuro lá na frente. Então, o que a gente está fazendo é o certo. Está gerando toda essa especulação, talvez por conflito de informação, que eu não quero entender que seja por maldade, sim apenas por conflito de informação. Mas nós estamos trabalhando para arrumar, para evitar problemas maiores, sem tirar nada de ninguém, apenas adequando, apenas ajustando as coisas para que a gente possa, para que o barco possa navegar em céu de brigadeiro. Vereador, a sua entrevista